Com a santa paz do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus querido. Oramos em nome de Jesus, apresentando a sua serva, em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai amado e eterno, em teu santo nome, Jesus querido, diante da tua presença, Jesus querido, estou nesta noite, meu Pai, para apresentar a tua serva, Jesus querido, que o Senhor venha, meu Pai amado, usar ela, Pai, de acordo com a tua palavra, Jesus querido, que ela venha, Jesus amado, falar aquilo que o Senhor tem nos preparado, meu Pai. Oh, Jesus querido, chega com tua graça, com tua misericórdia, Jesus querido, sobre a vida do teu povo, meu Pai. Que cada um venha, Jesus, ouvir a tua palavra, meu Pai. E que o Senhor venha dar entendimento a cada um, Jesus, que venha viver a tua palavra, meu Pai querido. Usa a tua serva, Jesus amado, como sempre, Jesus. O Senhor tem usado ela, Jesus amado. Oh, meu Senhor da glória, eu te agradeço pela vida da tua serva, meu Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus. Amém, glória a Deus. Fala lá, igreja, na paz do Senhor. Vamos falar um pouco da paz do Senhor, né? Não sou pregadora não. Pregar para as crianças é muito bom. Você que é a responsabilidade de Deus vai pregar para os adultos é mais seguro ainda. Eu fico mais nervosa, mas antes de gostaria de louvar mas eu aprendi que quando a gente for levar a palavra ou fazer a obra do Senhor, se nós não ficarmos nervosos, algo estranho acontece, né? Porque a gente falar o que quer é bom, né? Mas quando vem da parte do Senhor, é uma responsabilidade imensa que Ele tem deixado conosco. Mas, pela misericórdia do Senhor, o Senhor tem nos chamado para fazer a obra do Senhor. Nunca diga, eu não sei fazer nada. Porque cada um de vocês sabe fazer alguma coisa para o Senhor. Um louva, um prega, um dá a palavra, outro anima outras pessoas com a palavra. Como o tema dessa campanha, né? Eu estudei, assim, é tão difícil, né? Não sou pregador como o meu pastor, né? Mas faça a obra com o Senhor com amor. Porque quando nós fazemos, algo acontece e Deus capacita, né? Aleluia. Repita cante comigo. Não sai ele, mas seja para a honra e glória do Senhor. Doce que o mel, maior que o céu, mais alto que a neve.
Aleluia. Eu estava estudando esse capítulo de Romanos. Romanos, capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o 9 diz o quê? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se a gente prestar a atenção, muitos estão na casa do Senhor, mas não estão em Cristo. Ele diz que nenhuma condenação há, mas se estiver com Cristo. Mas muitos estão na casa do Senhor, não está com Cristo. Por quê? Porque estás na carne. Muitos servos que dizem ser servos, mas não são servos do Senhor, porque faz o que a carne pede. Mas quem está em Cristo, vem as provações, vem os pratos bilhetilhas, mas não faz o que a carne quer fazer. Mesmo sabendo que nós é uma luta constante entre a carne e entre o Espírito. Aleluia. Se eu disser que a gente não peca, eu estou mentindo. Porque a palavra em si diz o quê? Que a gente já nasceu no pecado. Então, mesmo que a gente não queira pecar, mas a gente pecamos. Mas se a gente está em Cristo, a gente vai fazer de tudo para que a gente não venha pecar contra o nosso Deus. Vamos fazer o quê? Tentar queimar a nossa carne. Fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Fazer aqueles pensamentos que o inimigo joga contra nós, para que a gente venha tirar aqueles pensamentos. Né? Porque se a gente for ver lá em Efésios, eu acho, eu sou muito boa de negócio. Lá em Efésios 20, 19 é assim: porque as obras da carne são conhecidas como adultério, prostituição, impureza. Mas esse adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, era quando a gente estava no mundo. Né? Mas só que às vezes há pequenas coisas que a gente guarda, que a carne quer guardar, que é a ira, que é a inveja do nosso irmão, né? Que a glutonaria, a bebedice, mas quando a gente estava no mundo. Mas muitos irmãos, muitos se escondem na casa do Senhor, mas ainda continuam fazendo a mesma coisa, tentando esconder da igreja, tentando esconder do irmão, tentando esconder do pastor. Mas nós sabemos que nada escondemos do Senhor, porque é o Senhor que vê o céu e a terra. Por quê? Porque foi Ele que criou o céu e a terra, foi Ele que criou nós mesmos. Por isso que a gente tem que o quê? A gente tem que se proteger. Aqui foi falado sobre orações. E é através das nossas orações que a gente tenta se proteger. A Bíblia diz o quê? Orai e vigiai. Mas muitos oram e esquecem de vigiar. Outros vigiam muito e esquecem de orar. Para que Ele dá o quê? Para vivificar o seu espírito, para que você se sinta mais forte. Mas os dois têm que o quê?
andar junto, mas ao mesmo tempo não anda junto, porque se a gente não vigiar, a gente cai e faz coisas que desagradam ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando a gente está no Espírito, que erramos, o Espírito Santo nos testifica e diz que a gente está errado. E a gente reconhece o nosso erro e pede perdão ao Senhor. Mas muitos erram, o Espírito Santo fica falando, mas não dá ouvido ao Espírito Santo. Não precisa de ninguém dizer que a gente está errado, que a gente fez aquilo foi errado, porque o Espírito Santo que mora dentro de vocês quer consertar vocês, quer me consertar, para que a gente venha ter, que não venha ter a condenação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos mais para frente. Lá no versículo 14 diz o quê? Mesmo capítulo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de doação de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aí Deus diz o quê? Vou adotar. Aí Deus adotou todos nós. Mas Ele diz o quê? Que nós somos quê? Filhos. Se nós estamos no Espírito, somos filhos. Mas se nós estamos na carne, somos bastardos. Por quê? Porque não temos convicção, não temos intimidade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nem sabemos o propósito, o porquê que Ele serve. Simplesmente acha que está na igreja é por estar. Ah, eu vou para a igreja todos os dias. Mas chega em casa, chega nos vizinhos, chega nos seus filhos, mas não dão o quê? Não dão o seu testemunho de servo. Continua as mesmas coisas. Aí às vezes as pessoas dizem assim, mas fulano é muito ignorante. Sabia que o Espírito Santo conserta? Fulano é muito atrevida. O Espírito Santo conserta. Sabe por quê? Porque quando a gente está em Cristo, nenhuma condenação há. Porque aos poucos o Senhor vai nos mostrando qual é o erro. E a gente vai se reprimir e dizer assim, Jesus, eu fiz aquilo com o irmão, ou sem querer falei, porque às vezes a gente nem quer falar, mas a carne reina tanto, e quando o inimigo joga, como a gente vai ver, a gente tem magoado o nosso irmão, tem magoado os nossos filhos, tem magoado até o nosso esposo. Aleluia. Mas nós sabemos que o Espírito Santo vive em nós. Nós sabemos que o nosso Pai, o que nos adotou, o que deu seu próprio Filho para morrer na cruz, por mim e por você, Ele quer nos consertar para que a gente não venha ter condenação. O mundo vai ter, mas nós não, porque nós somos a igreja que espera no Senhor. Não conhecemos a face do Senhor, mas sabemos que Cristo vai nos salvar. Por quê? Porque Ele escolheu cada um de vocês para estar na casa do Senhor e fazer a vontade dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos lá. Lá no mesmo capítulo, no 20, que diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade dos filhos de Deus. Quer dizer, Deus, Ele fez o homem, fez a mulher, mas Ele fez perfeito. Deus, Ele não teve nada a ver. Mas a carne pecou. Por quê?
ele deu ouvido ao inimigo. Deu ouvido o que? A ganância de querer o quê? Conhecer mais coisas, mais do que Deus. Que é a sabedoria de Deus. E quando tudo isso aconteceu, Deus fez o quê? Deus, ele com certeza se entristeceu. Por quê? Porque ele fez perfeito. Ele não quis que a gente nascesse do pecado. A gente ia nascer sem pecado. Mas por causa de Adão, por causa do homem e da mulher, que não deu ouvido ao Senhor, a gente começou o quê? A nascer do pecado. Né? Mas Deus, ele fez perfeito. É tanto que ele disse que não foi da vontade do Senhor, mas sim a vontade da carne. Aí mais lá na frente do 22 diz o quê? Porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. Por que Paulo quis comparar com dores de parto? Porque nós temos aflições, porque nós temos as lutas. Muitas vezes queremos deixar o Senhor, mas o Senhor é aquele que tem nos sustentado na presença do Senhor. Às vezes a gente sente, está tão tribulado o nosso lar, ou um departamento, se é com o filho, se é com o marido, que às vezes a gente se sente tão frágil na presença do Senhor. A tribulação é tão grande que muitas vezes a gente perde até a esperança. Mas nós sabemos que temos que ter o quê? Esperança. A gente sentimos as dores. Como uma mulher vai ter o seu filho, as mães sabem, e nós sabemos que, claro, que é uma dor única, porque depois que o menino nasceu, acabou. Mas enquanto a gente estiver na terra, a gente não vai deixar de sentir essa dor. A gente só vai deixar de sentir essa dor quando a gente um dia chegar e formos para a cidade celestial, a cidade prometida que Deus prometeu para nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando fala aqui que Ele vai nos libertar, irmão, se a gente for pensar, desde o começo da criação, que Deus quer libertar o povo, claro. Escolheu o povo de Israel, né, como escravo. Como ele foi escravo naquele Egito, irmão, por muitos anos. Você sabia que muitas vezes, quando a gente passamos por momentos bons, que sem provas, e que o Senhor permite, mas muitas vezes a gente esquece de buscar o Senhor. E a gente acaba se acomodando, acha que não vai acontecer mais nada, mas sabendo que a palavra do Senhor diz que a gente vai ter aflições na terra. Aleluia. E a gente acaba se afastando do propósito do Senhor, de buscar o Senhor. A gente começa a se deixar, né? Mas o Senhor, a todo momento, nunca tem nos abandonado. A gente tem abandonado ao Senhor. E quando aquele povo de Israel, do Egito, que esqueceu do Senhor, todos conhecem a história, mas o que aconteceu? A coisa arrochou. E eles começaram a se livrar de Deus. E da nossa vida não é diferente. Quando a gente tenta relaxar, para mais de buscar o Senhor, para mais de fazer o que o Senhor quer. E muitas vezes o Senhor quer que a gente faça e a gente diz que não vai fazer, que não é capaz. Aí Deus faz o quê? Arrocha também. Para aquele povo ser liberto, o que foi que aconteceu? O processo foi grande. Deus levou as pragas, Deus mostrou que Ele é Deus, mas mesmo assim, quando saíram do Egito, que Deus levantou o libertador, que foi Moisés,
para salvar aquele povo. Mas se Deus quisesse salvar aquele povo, já ia salvar. Mas ele usou quem? Moisés. Aleluia. E ali foi, mas mesmo assim, quando eles saíram da escravidão, ele mesmo assim, o povo não ficou satisfeito. Começou a reclamar, começou a dizer. E conosco é diferente? Não é diferente. Porque quando Deus promete porque todos nós temos uma promessa do Senhor, todos nós esperamos uma promessa do Senhor, mesmo que o Senhor nunca usou alguém, nunca falou com você que vai fazer isso, fazer aquilo, mas você tem a promessa do Senhor, que é a salvação. Aleluia. Mesmo que você não tenha entregado algo, que Deus não tenha falado com você que vai entregar, mas você tem a sua salvação para preservar. Glória. Mas aquele povo, do mesmo jeito que era aquele povo, somos nós, irmãos. Porque somos humanos ingratos. Nós só reconhecemos o Senhor quando Ele faz o quê? Nos abençoa. Mas depois, quando começa a prova, começa as funções, começa as dores do parto, a gente começa a reclamar, a gente começa a se frustrar, a gente acha que Deus não vai fazer. Mas o mesmo Deus que deu permissão da nossa aflição é o mesmo Deus que vai nos dar vitória, é o mesmo Deus que vai aliviar, é o mesmo Deus que vai nos abençoar e é o mesmo Deus que vai nos dar vitória. Porque a palavra do Senhor fala que somos mais que vencedores. Mas basta a gente crer naquilo que não vemos, porque mesmo que a gente aceitou o Senhor, a gente nunca viu a face do Senhor. Naquela época, o povo de Israel, quando Jesus veio à terra, viu como era Jesus. Pregava a palavra, mas eles não deram ouvido. E a gente que nunca viu Jesus, servimos a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá no 24, que é assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a presença que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Quer dizer, Deus diz o quê? Bem-aventurado aqueles que não veem e esperam, irmão. Sabe por quê? Porque quando Deus ressuscitou no terceiro dia, que foi ao encontro com os seus discípulos, Tomé só acreditou porque viu. Mas Deus sempre falava que Ele ia ressuscitar no terceiro dia, que tudo aquilo ia acontecer com Jesus. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele, mesmo que o povo não ouviu, mas Ele deu a oportunidade a nós de estar na presença do Senhor, de sentir o Espírito Santo, de ouvir Ele falar conosco. Igreja, Deus não fala só com o irmão que fala conosco. Deus não fala só com o pastor falando. Deus usando o pastor para vocês. Deus fala através da palavra. Deus fala com vocês, porque vocês são vasos. Vocês são filhos do Deus Altíssimo. Vocês são os servos do Deus Altíssimo. Deus fala com vocês. Vocês que não têm dado ouvido ao Espírito Santo. Aleluia. E aí muitas vezes diz assim: ai, eu vou para a tua casa, mas eu quero que o Senhor fale comigo. E vocês não são vazios, não. Aleluia. Antigamente, quando o Espírito Santo não estava na terra, que Deus escolhia alguém para o Espírito Santo habitar. Como o Espírito Santo habitou em Daniel, como o Espírito Santo habitou em Davi, o Espírito Santo habitou em Jeremias, nos profetas de Deus.
Hoje é diferente. Hoje é diferente. Por quê? Porque Deus escolheu vocês para ser servos. Aleluia. Deus escolheu vocês para ser usados na casa do Senhor. Nunca diga que você não é nada. Você é um filho de Deus. Porque Deus deu a oportunidade de a gente chamar Ele Pai. Meu querido Pai. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus foi crucificado, irmão, naquela cruz, quando mesmo que Ele libertou aquele povo de Israel, e Deus falou que ia dar um libertador, Deus falou dar um libertador não só para o povo de Israel, mas para o mundo. Glória a Deus. E Deus, Ele deu o seu próprio Filho para morrer por nós. Veio como homem, habitou na terra como criança, virou adolescente, virou um adulto para fazer a sua obra. Mas Deus, Ele passou por momentos tão cruel que nós mesmos não aguentaríamos. Quando Deus foi levando aquela cruz, sendo chicoteado, sendo xingado, e a Bíblia diz, né, que não é chicote, aqueles chicote de cavalo, não, era chicote mesmo, e nas pontas tinha como fosse dentes de ossos, porque quando lançavam sobre Jesus, subia a carne. E qual de nós daremos nossos filhos para sofrer dessa forma? Aleluia. Qual de nós temos coragem de dar o nosso filho Glória a Deus. para morrer pela humanidade? Não temos coragem. Mas o Deus que fez o céu e a terra, o Deus que criou eu e você, teve essa coragem. Glória a Deus. Então, igreja, Deus, Ele deu Jesus para morrer por nós, para nos salvar, para nos dar a oportunidade de sentir a presença do Senhor. Glória a Deus. E o que é que nós estamos dando para Ele? O que é que nós estamos fazendo para o Deus Altíssimo, o Deus Onipotente, o Deus Onisciente, o Deus presente, o Deus de milagres, o Deus grande, o Deus soberano? Deus me libertou dos pecados. Oh, aleluia. Ele deu sua carne para nos libertar. Mas Ele não está morto, Ele está vivo. Aleluia. A gente viu um Deus vivo que subiu ao céu e deixou o Espírito Santo conosco. O Espírito Santo que tem nos capacitado de fazer a obra. O Espírito Santo que tem capacitado de louvar o Senhor. O Espírito Santo que tem capacitado na palavra. Aleluia. Fazer obra não é só dentro da igreja. Fazer obra é na escola, é onde trabalha, é nas ruas, é nosso vizinho. Através do seu testemunho também é obra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E o mistério diz o quê? E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, porque é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem é que intercede? O Espírito Santo. Quem é que leva a nossa oração? O Espírito Santo. Eu acredito que traduz ao que a gente quer o Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente ora, pedimos ao Senhor, mas não sabemos nem
Porque o Espírito Santo intercedeu por vocês. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O 29 diz que, porque os que dantes conheceu, também predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E o 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, e nem o presente, nem o porvir, nem a altura, a profundidade, e nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Ele quer dizer o quê? Que pode vir potestade, pode vir o demônio que for, mas você é o Senhor. Ninguém vai separar o amor de Cristo. Por quê? Porque Deus, Ele ama o mundo. Deus, Ele veio para o pecado. Deus, Ele veio para nós, para dar a oportunidade de servir a Ele. Então, irmão, que a gente venha sempre botar na sua mente que vocês são servos do Senhor, vocês são usados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em vocês. E que vocês não vivem na carne, mas sim no Espírito Santo. E se viver na carne, ore e peça ao Senhor que transforme. Porque o Senhor é aquele que transforma. Porque a palavra mesmo diz que quando a palavra entra, há uma transformação dentro de nós. Claro, não somos perfeitos. Deus, Ele não chamou os perfeitos. Ele não chamou doutores. Ele não chamou de intelectual. Ele chamou vocês. Até pessoas que nem sabem ler, mas Ele chamou e Ele capacita e faz. Por quê? Porque é filho do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E que a gente venha fazer realmente a vontade de Deus. Porque mesmo que o povo de Israel não deu ouvido, que a gente venha ouvir o Espírito Santo. É Ele que é o Espírito Santo que Ele te usa na sua casa, no seu lar. Porque a primeira obra que nós fazemos, irmão, não é os nossos vizinhos, não. É o nosso lar. É o nosso lar que a gente temos que primeiro fazer a obra do Senhor. Aí muitos fazem assim: eu falei tanto pro meu pai ou minha mãe que não é crente, eles não querem nem saber. Mas se você der testemunho, começar a fazer o que realmente é servo do Senhor, vocês vão ganhar aquela alma. Por quê? Porque vai chegar um dia que eles vão se lembrar e vai até pedir oração. E crendo que o Deus que nós servimos é o Deus de milagre. É tanto que a palavra em si diz o quê? Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, mas que não anda segundo a carne, que a gente não venha andar segundo a carne, que a gente não venha entristecer. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem uma grande promessa na nossa vida. A promessa que Ele tem é o quê? É que algum dia a gente vai estar na Nova Jerusalém e vai caminhar nas ruas de ouro. Vamos pisar o quê? Nas ruas de ouro, irmão. Não vamos pisar em terra, mas nas ruas de ouro. Aleluia. É onde a cidade vai ter cristal, vai ter pedras preciosas. Mas Deus tem uma promessa para nós. Que nesse grande dia, e lá não vai ter choro, não vai ter briga, não vai ter raiva, não vai ter inveja, mas sim, vai ter só glória, glória, aleluia. Vamos ver a face do Deus vivo, do Deus alto.
E vamos dizer que Ele é lindo. E vamos ser tudo unido. Não vai ter mais desunião. Não vai ter mais nada. Sabe por quê? Só vai ter alegria na presença do Senhor. Vocês já imaginaram como é glorioso você pisar naquelas luvas de ouro e cristal? Você vê a face do Deusinho que nunca vimos a face do nosso Senhor. Mas nós imaginamos que Ele deve ser lindo. Um imagina que Ele tem cabelo cacheado, mas nós imaginamos o melhor, que Ele é santo, que Ele é Deus, que Ele é soberano e que Ele é o nosso Pai. Porque Deus, o noivo, está esperando uma igreja remida, lavada pelo sangue do Cordeiro. Quando nós somos uma igreja remida, lavada do sangue do Cordeiro, o que acontece? Nenhum mal nos acontecerá. Nada no nosso lar vai acontecer. Por quê? Porque a nossa casa está revestida pelo sangue do Cordeiro. Nenhum mal vai acontecer, nenhuma praga, nem aleluia, Deus, porque a gente está debaixo da proteção do Senhor. Não perca, irmão, sua fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Não perca, irmão. Mesmo que você esteja se achando fraquinho, Jesus voltou, mas estou tão fraquinho. Mas não perca a sua fé. Se vier as aflições, se vier aleluia, se vier as provações, se vier a guerra, respire, ore e peça força ao Senhor. Por quê? Porque somos mais que vencedores em Jesus. Se você tem alguma coisa, se você tem alguma doença, se você tem alguma enfermidade que Deus não permitiu ainda ser curado, mas Ele é Deus. Se a porta fechou e não abriu, Ele é Deus, porque Ele foi que criou eu e você. Não perca, irmão, sua fé. Porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ele derramou seu sangue carmesim para salvar a humanidade, que é a humanidade que não presta, porque nós não prestamos. Mas um dia Deus escolheu nós para servir ao Senhor. Não somos perfeitos, mas com Cristo a gente vai conseguir chegar lá. Porque a Bíblia diz o quê? Que a salvação tem que ser esforçada. Não é relaxar, não é de qualquer jeito. Como a obra a gente tenta fazer perfeito, da mesma forma é a nossa salvação. A gente tem que segurar, tem que agarrar, tem que guerrear com aquilo que Deus tem me dado, para não perder a salvação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Misericórdia. Mas que o Senhor venha abençoar cada um de vocês. Eu sei que... Vamos cantar mais um? Daniel, desbloqueia. É o primeiro. E toda vez que eu ouvo esse hino, não sei se as irmãs conhecem, se parece um pouco com nós. E eu me alegro muito porque o Senhor, Ele nos aceitou como servo do Senhor. Aleluia. Ele nos aceitou. Não foi a gente que aceitou a Jesus, mas sim o Senhor nos aceitou. Aleluia. E eu sou grata pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Tentando acertar quantas vezes falhei. Não
quero já agradecer ao Senhor por tudo. Isso eu tenho feito na minha vida, né? Na vida dos meus, na vida dos meus irmãos. Porque a vitória dos meus irmãos é a minha vitória. Eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.